Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, evangelho do perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus, és a minha salvação. Boa noite a todos, dando prosseguimento ao nosso estudo que o irmão Hamed consagra às palavras de Jesus, aos ensinamentos do Mestre que há muitos anos atrás negligenciamos e hoje estamos precisando não só rever, mas também praticar. E no livro que estamos estudando, Hamed vai falar sobre justamente uma nova forma de viver. Vamos ver se com isso a gente consegue modificar nosso caminho, modificar nossos hábitos, né? Porque, pelo visto, os nossos hábitos não estão muito bons, porque precisamos ainda de muitos aspectos serem transformados, mas para isso eu preciso compreender. Se eu não compreendo, eu não posso fazer modificações. Então, vamos dar início ao nosso trabalho, fazendo a nossa prece inicial, que nosso Mestre fique sempre sobre nós com seu manto de luz, iluminando todo o nosso planeta, todas aquelas pessoas que estão ainda ansiosas, ainda muito preocupadas, porque, claro, é um momento de aflição, um momento de apreensão, pois não sabemos o que vai acontecer mais tarde.
Que esse manto de luz possa pacificar nossos corações, acalmar nossas dúvidas, transformar nossos sentimentos. E que assim possamos, com os nossos estudos, com a prática do entendimento, olhar para essa vida, olhar para a nossa existência, olhar para quem está à nossa volta, com a visão mais ampliada, mais consciente. Pedimos, então, que nossos guias possam estar administrando esse momento e dando permissão para o início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Estamos aqui, mais uma vez, diante do modo de entender, uma nova forma de viver. Espírito Hamed, falando através do nosso irmão Francisco Espírito Santo Neto, está trazendo para nós hoje um trabalho de conscientização. Olha só a palavra, conscientização. O nosso trabalho é de burilamento da consciência, para que nós alcancemos a amplitude da nossa consciência. Então, vamos ver o que ele vai dizer para nos ajudar a rever nosso papel no mundo, a rever a nossa posição diante não só dos acontecimentos de agora, mas de todos os acontecimentos que já houve na nossa vida. Ele começa trazendo uma passagem de João. Essa passagem de João, ela coloca que nesse dia compreendereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Então, ele está trazendo esse pedaço de João 14 e eu complemento com mais 2 pedaços dessa mesma passagem. Cesse de perturbar-se o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. Então vejam que nessa passagem, que é o início dessa passagem de João, ele já está dizendo que é para nós termos confiança de quê? De que a jornada vai continuar, de que nós não paramos a nossa marcha, mas que eu preciso compreender que todo o meu interior, a minha essência, é uma essência que tem uma interligação com o universo, que tem uma interligação com essa inteligência suprema. Por isso, ele diz que a gente precisa compreender que, como ele está no Pai e nós estamos na segurança de que nós estamos caminhando naquilo que ele está orientando, ele vai estar em nós também. Então, se nós caminhamos na direção que Jesus está mostrando para a gente, Jesus estará sempre ao nosso lado, porque ele vai estar ao nosso lado através dos nossos próprios atos. E mais um trechinho que eu tirei desse pedaço também, diz o seguinte: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Então ele está dizendo que todo mundo que tem essa confiança de que tem dentro do coração essa grande inteligência suprema, essa faceta de toda essa criação, vai realizar aquilo que é necessário, porque a obra é individual. Eu realizo aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho condições, aquilo que permite esse sinalzinho do Pai que está em mim. Então eu preciso compreender isso. Eu preciso compreender que eu tenho mais do que esse corpo físico, que eu tenho mais do que só a minha inteligência, que eu tenho mais do que a bagagem que eu cheguei aqui. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Então, iniciando o capítulo, ele começa perguntando
Quando você erra, você admite o erro? Porque ele está perguntando o seguinte: quando não visualizamos os nossos erros, não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores. E você consegue vislumbrar os erros? Você consegue exatamente administrar que foi você que errou e não o outro? Quando não percebemos que nossos inimigos residem em nossa casa mental, então nossa casa mental tem um bando de inimigo transitando pelas nossas ideias. E esses inimigos chegam ao nosso coração, ou muitas vezes partem do nosso coração e vão trazendo confusões mentais, vão trazendo ideias desconexas. Então, quando a gente não consegue entender que dentro de nós tem aqueles que não querem nossa felicidade, que não querem ficar sabotando nossa vida, o que acontece conosco? Apontamos os outros como a causa de nossos dissabores. E aí, quando a gente não permite mudança no mundo interior, vamos exigir a mudança no mundo exterior. A gente vai dar o erro ao outro e vai querer que ele se modifique. Eu não preciso de modificação. Eu não preciso de modificação. Porque, na verdade, eu sou isenta de problema. E quando Jesus diz que o caminho da verdade vai libertar, se a gente não quer saber a verdade, se a gente não quer admitir que tem erros na vida, como é que eu vou buscar essa verdade? O outro também diz que não foi ele. E aí? Vai ficar nesse cabo de guerra? Foi você, foi você, foi você, foi você, foi você? Então, ele diz o seguinte: quem se conscientiza do processo das leis divinas entende a dor. Então, aqui, ele diz que você deve assumir que errou, porque aí está na hora da sua mudança. Você só vai se modificar quando você admitir que errou. É o caminho da mudança interna. Não tem como ficar buscando só mudança externa. Como contribuir para esse engrandecimento do espírito? Conscientizando o processo das leis divinas, para que eu entenda o que é realmente a dor. Que a pessoa diz: eu estou tão doída, minha vida está tão difícil, está tanto sofrimento, eu só tenho dores na minha vida. Será? Qual é o processo de contribuição para a sua própria existência? O que você está contribuindo? E é o que ele fala. Se você não encontra valor naquilo que você está contribuindo, todas as experiências positivas, negativas, vão estar sempre ensinando alguma coisa. Tome consciência das leis para entender a dor. Entenda que as experiências nos ensinam algo. Se você não entender que a experiência ensina algo para você, você vai ficar fugindo da dor e não vai conectar com a experiência. E, que ele diz aqui, basta estarmos dispostos a aprender. Então, se você não está contribuindo para o engrandecimento do seu espírito, é porque você não está disposto a aprender. Porque todas as experiências estão ensinando alguma coisa na gente. As nossas escolhas podem nos livrar ou não do cárcere da escravidão emocional. E aí a gente vai liberar o nosso cérebro, transformar o nosso cérebro em redes de ideias, em conexões muito mais brilhantes. E essas conexões a gente pode irradiar e fazer sintonia com outras conexões. Mas eu preciso ter consciência de entender a dor. Porque a dor seria exatamente o rompimento dessas conexões. Aquela pessoa que não quer olhar para fora, aquela pessoa que não quer perceber as atitudes que ela está colocando no meio, aquela pessoa que não quer olhar para dentro, aquela pessoa que não quer admitir as potencialidades, ela não quer admitir quais são as escolhas que ela está fazendo na vida, aquele cérebro fica escuro. E aí é que dá dor. A dor vem do escurecimento das nossas ideias, dos nossos pensamentos, que não conectam os sentimentos. Então, a gente vive de instinto.
A gente tem iniciativas instintivas o tempo todo, que a gente está alimentando só o que vem do coração. E aí, se vem uma raiva, eu impulsiono uma atitude perigosa, inclusive, para as pessoas que estão à minha volta, que não tem porquê, né, estar submetida à minha escravidão emocional também, né? E nós sabemos qual é a mensagem da inteligência universal. Que mensagem é essa? É aquela que derruba a gente? A mensagem dessa inteligência universal, que nós tanto ficamos agradecendo, pedindo, louvando, mas não sabemos o que ela está mandando para a gente. Ela manda sempre um incentivo, a conscientização das nossas potencialidades. Olha só, nós estamos aqui, muitas vezes, apagados no nosso caminho, ignorando aquilo que a gente está fazendo, mas as nossas potencialidades estão aqui dentro, os nossos dons estão aqui dentro. Se nós entrarmos em contato com essa inteligência universal, como é que a gente entra em contato com a inteligência universal? Sim, silenciando o nosso pensamento. Entrando em sintonia, em silêncio e conectando com o alto. Ela vai mandar uma mensagem, sempre manda, para que nós saiamos dali intuitivamente, vamos achar a resposta do que a gente quer. Engraçado, eu não sabia, mas eu gosto daquilo ali, vou pegar, vou experimentar para fazer. E faz. Porque essa mensagem veio do alto, conectando com um potencial que já tem dentro de você. A gente precisa ter mais momentos assim de silêncio interior, de silêncio mental, para que capte lá dentro toda essa mensagem. Quando nos despertamos espiritualmente, passamos a entender a dor por outro prisma. E aí a gente começa a perceber que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e que essa mensagem vem de lá, dessa inteligência suprema, por todos os mensageiros que estão ao nosso redor, uns mais perto de nós, outros mais distantes de nós, uns que já tiveram interligação conosco na caminhada terrestre, outros que têm como missão nos acompanhar. São várias nuances que essa inteligência manda a mensagem, de várias maneiras. Muitas vezes até com pessoas mesmo, de carne e osso, ao nosso lado, que chegaram na vida da gente assim como uma bênção. E aí, a partir daquela vivência daquela pessoa, a partir do conhecimento, a partir da convivência, minha vida se transformou. Porque eu comecei a ouvir uma faceta da vida que eu nunca tinha olhado. Então, não vamos esquecer de que, realmente, a vida é um processo evolutivo. Assim caminha a humanidade. Todos somos, nesse caminho, criaturas caminhantes. E é assim que a humanidade caminha, nesse processo de aprender, de vivenciar, de perceber, de analisar, de tomar consciência das nossas escolhas. Todos nós somos criaturas caminhantes. Agora, se a pessoa quer ficar parada e ela não quer utilizar esse potencial de ser caminhante, quem vai perder? Não sou eu, não. Quem vai perder é ela. É ela que vai deixar de usufruir um caminho que está aí na frente dela. Que pena. Não tem como voltar atrás para percorrer o tempo perdido. Ninguém acha tempo de ninguém, não. É agora, para frente. Eu descubro, eu utilizo o tempo da melhor forma, eu administro o tempo, mas se eu perder, ninguém vai achar mais, não. Então, vamos aproveitar esse estágio de criatura caminhante que nós estamos, porque esse processo evolutivo é do ser humano. O ser humano está nesse processo evolutivo da consciência plena,
para encontrar a resposta das perguntas que o homem faz há séculos. De onde eu vim, quem eu sou, o que estou fazendo aqui. Então, nessa caminhada, nós precisamos ver o que é que espera a consciência divina de nós. O que ela está realmente querendo de nós. Nós precisamos sair do sono de nós mesmos. Isso é uma coisa importantíssima. Mas ele sabe que nós percorremos caminhos que realmente são longos. Temos que atingir o quê? O desenvolvimento total das nossas aptidões inatas. Mas como é que nós estamos? A consciência está esperando. A consciência divina espera o nosso despertar. Porque nós colocamos vendas nos olhos que não olhamos para lugar nenhum. Não vemos um palmo diante do nariz. Isso é mesmo se a venda tiver um buraquinho aqui por baixo, senão nem isso nós vemos. Vamos tirar essas vendas. Se não tem condição de tirar sozinha, peça ajuda. Mas tire a venda que está nos seus olhos, que você não vê um palmo diante do nariz. Então, a consciência está esperando que nós saiamos do sono da inconsciência de nós mesmos. O ser consciente é uma criatura renovada. A experiência interior ajuda essa renovação. Então, por isso, ele vive na iluminação íntima. Aquele cérebro dele está brilhando. Uma pessoa comum no seio da coletividade, mais iluminada. Aquela pessoa que a gente se sente bem ao lado dela. Que ela tem sempre uma palavra de amiga para passar para a gente. Que ela tem uma abnegação de até parar uma coisa para fazer, atender uma pessoa, sem que ela deixe de ser firme. Sem que ela seja taxada como boba pela sociedade. E o seu eixo de sustentação não vai ser encontrado fora de você, mas dentro. E com isso, essa pessoa consciente, ela dispensa a segurança das expectativas, das idealizações do eu inferior. Por quê? Porque ela tem convicção e estabilidade no eu superior. Então, ela sabe que quem dirige, quem comanda o pensamento dela, as emoções dela, é ela mesma. Ela está no leme do barco. E se ela está no leme do barco ali, com o olhinho aceso, olhando exatamente o que está em volta, tintim por tintim, passo a passo que ela tomou, ela está consciente. Então, ela vai tirar a venda, vai entender que tem dificuldades, sim, que tem barreiras, sim, mas se ela tira a venda, ela consegue entender que ela precisa acordar, despertar desse sono de si mesmo, para que ela possa entender que ela é o comandante, ela é o comandante daquele navio. E é naquele navio que ela vai dar os primeiros tropeços da caminhada espiritual. É naquele navio que ela vai dar prosseguimento àquilo que ela começou num processo e que pode terminar por outro. Porque não necessariamente eu vou concluir a minha missão numa encarnação só. Eu começo e depois eu vou terminando aos poucos. Mas, mesmo assim, mesmo sabendo que a gente tem uma origem sagrada, muitas pessoas questionam como nós vimos essa ideia da unidade cósmica. Como nós vemos essa ideia que Deus diz que Jesus diz que eu e o Pai somos um.
Muitos entraves nos prendem nessa vida. Nós temos uma origem sagrada? Temos, mas não sabemos lidar com os entraves. Não sabemos dar o retorno, a volta, para que aquela pedra não caia no meu caminho e eu tenha que realmente ficar ali segurando a pedra, porque se ela descer o morro, ela poderá machucar alguém. Agora, sou eu então que tenho que ficar machucada? Não, eu tenho que aprender a tirar essa pedra do caminho e não deixar sair fora e deixá-la ir embora. Mas para isso eu preciso entender que pedra é essa, como é que ela chegou ali. O que eu preciso fazer naquele momento em que a pedra está se mexendo e eu não estou segurando nela? O que eu preciso fazer para que ela estacione ali? Então, esse impasse diante da unidade sagrada, diante da origem sagrada, isso vai contra o que o mestre nos ensinou, o que ele nos afirmou. Nesse dia, compreendereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Ele se identificou com a paternalidade celestial, a imagem celestial, a imagem de semelhança da divindade que o criou. Nosso Pai, Pai divino que está sempre sobre nós, faça com que nós entendamos essa unidade. Nós estamos nos separando dessa unidade cósmica. Estamos presos nessa ideia de que eu sou aqui independente do universo, independente dessa unidade. Vamos pensar que todos estamos juntos, que todos estamos unidos nessa força, nessa unidade divina. E aí, contrariando então essa identidade da imagem e semelhança da divindade que o criou, eu fujo daquilo que o mestre nos ensinou. Que nós estamos junto ao Pai, que eles estão em mim. Eu estou nele, ele está em mim. Essa é a ideia de paternidade celestial, da divindade que nos criou. Mestre está conosco, sempre nos afirmando isso, sempre nos orientando nesse caminho, para essa compreensão. Hamed quer que nós tomemos consciência disso, porque todas as nossas atitudes estão contrariando isso. A nossa fé está muito abalada. Eu preciso, novamente, entrar numa fé forte, robusta, confiante. Por isso ele ensinou isso e trouxe, através de João, essa mensagem. Compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Não temos por que esquecer disso. Não temos por que duvidar disso, pois tudo que está ao nosso lado tem uma semente divina. Todo o nosso
conteúdo, seja ele cultural, seja ele emocional, seja ele físico, tem a raiz divina ali, que montou todo esse arcabouço, porque esse arquiteto não falha nunca. Tome consciência. Abra um pouco mais a sua consciência para que aqui o seu cérebro possa fazer as conexões certas, com as escolhas certas. Porque ele fala de escolhas que desviam. As escolhas que nós fazemos são responsabilidade nossa. Não vamos colocar a culpa das escolhas que nós fazemos lá no meio, fora do nosso universo. Os nossos inimigos estão dentro de nós. Por isso, ele sempre disse, faça as pazes com seus inimigos enquanto está a caminho com eles. E eu estou sempre a caminho com meus inimigos, porque eles estão aqui dentro da minha casa mental. Não vou procurar o meu inimigo lá fora. Ah, vamos ver, quem é que é meu inimigo aí? Quem falou de mim? Quem não aceita como é que eu existo, como é que eu faço, como é que eu penso? Não. Sempre vai haver uma pessoa que vai pensar diferente de você. Sempre vai haver uma situação em que você vai fazer diferente do outro. Mas isso não é para desistir de acreditar nessa relação com o universo. Porque vocês viram que os fiozinhos são muito numerosos. Então, tem muitos números em nós e tem muitos fios no outro, tem muitos fios no outro, ligando para cada movimento que eu fiz na vida. Por isso, hoje, nós falamos de conscientização. Está na hora de nos conscientizarmos que o papel é nosso, sim. E se criamos buracos, fomos nós que criamos. Se deixamos rastros, fomos nós que deixamos. E se nós não acreditarmos nessa unidade cósmica, nós não vamos entender nossas dores. Porque as nossas dores são apenas processo de homeostase universal. Resgatando para nós o nosso equilíbrio. Esse resgate muitas vezes é doloroso, sim. É doloroso porque várias pessoas já disseram para você, mude esse caminho, vá para outra coisa. Olha só, você vai se matar com isso. E assim a gente vai ouvindo. Mas não escuta, só ouve. A gente tem um ouvido para ouvir, mas a escuta do espírito. Se o meu espírito não quiser escutar, ele não escuta. Então, escute, alerte. Todas as situações que você está vivendo, cada coisa é um aprendizado diferente. Vamos acreditar que nós somos um com a unidade divina. Assim, encerramos nosso capítulo de hoje sabendo que o aprendizado de hoje foi alerta, consciente, perceber melhor o que está em volta de nós, porque nós temos sempre potencial para poder conviver com as coisas que estão à nossa volta. Senão elas não estariam no nosso caminho. Assim, pedimos ao nosso Mestre Jesus que fique sempre conosco e que, no próximo encontro, trazendo mais um processozinho de aprendizado da sua luz, estejamos conscientes mais um passo da nossa jornada. E já começando em nossas orações a trabalhar essa volta, religar, essa volta ao lar, que tanto fugimos e estamos desperdiçando momentos para esse retorno. Assim pedimos que todos os nossos guias pessoais, os guias da FEAP
estejam junto a nós, nos permitindo encerrar o nosso momento de hoje. Graças a Deus.